Nadando no Escuro, de Tomás Jedroski, acabou com o meu coração. Esse livro aqui é tão bonito, tão tocante e fala tanto com a gente que é LGBT de uma forma assim... Ai, gente, sério, esse livro é muito lindo, mas ele também é muito triste. Como vocês sabem, eu adoro um livro triste. Esse livro aqui ele é narrado na primeira pessoa pelo Ludwig e é como se ele escrevesse uma carta para um amor dele que ele não está mais em contato. A gente sabe isso desde as primeiras páginas. Ele começa a meio que escrever o livro contando pro amor dele, para esse amor, sobre outro amor, o primeiro amor da vida dele, quando ele ainda era uma criança, um adolescente. E esse amor é outro garoto. Então o Ludwig, ele vai se descobrindo e ele vai contando para essa paixão dele que ele não tem mais contato, quem foi o primeiro amor dele, depois como eles se conheceram, e aí quando finalmente ele se apaixonou por esse cara que ele tanto denomina como você. E só lá pro meio do livro que a gente sabe o nome desse você, que é o Janus. Eu não sei direito pronunciar o nome. Então o Ludwig, ele vai contando pro Janus toda a história dele quando criança e depois quando ele conhece o Janus pela primeira vez, a coisa que ele sente e como ele sempre se sentiu muito deslocado do ambiente em que ele estava vivendo, tanto as pessoas com que ele estava se relacionando, quanto da forma política como ele via as coisas, porque o livro se passa na Polônia, uma Polônia em plena Guerra Fria, e o Ludwig nos conta essa história toda já quando ele já está nos Estados Unidos. Então a gente sabe qual vai ser o fim dele na história, que ele vai se mudar da Polônia, de um lugar que ele nunca se identificou. A Polônia, ela está num regime comunista e o Ludwig, ele não acredita nesse regime. Já o Janus, ele tem outra visão do regime, como não precisar passar fome, não precisar morrer de trabalhar para conseguir alguma coisa, e o Ludwig, ele vê muito como a liberdade de poder fazer tudo que ele quer. Naquela forma que o país estava vivendo o regime comunista, tinha toque de recolher, a homossexualidade não era bem vista, inclusive tinha denúncias, que a gente também vai ver aqui nesse livro. Então, eles contrastavam muito entre si. O Janus queria jogar o jogo para continuar vivendo com o Ludwig, conseguir suas coisas, porque também tinha muito jogo de influência ali, como em qualquer lugar. Mas o Ludwig simplesmente se sentia constantemente sufocado e não pertencente àquele lugar, por mais que ele amasse muito o Janus. Então ele tá lá nos Estados Unidos, ele vê uma notícia e ele sobre a Polônia, sobre toque de recolher, sobre a aplicação de impostos, e ele pensa muito no Janus. Inclusive é uma das primeiras frases do livro: eu penso em você. E ele começa contando e como foi muito difícil para ele se aceitar, como ele tinha muito medo. A primeira vez que ele percebeu que ele gostava de um garoto, ele saiu, foi andar num parque onde era conhecido como um parque de encontros de homens. Ele bebe e eles têm a primeira relação com um homem mais velho e simplesmente dá o nome dele para esse homem. E é muito importante essa informação também para o livro. A gente acaba meio que esquecendo, mas tem uma questão bem importante ali. E depois ele conhece o Janus num acampamento que é obrigatório para os adolescentes irem. E eles vão vivendo. O Ludwig, ele quer viver uma vida mais acadêmica. Ele tenta e não consegue. Tem algumas coisas que impediram ele de conseguir seguir essa vida acadêmica. E ele se vê cada vez mais perdido, cada vez mais deslocado, seus sonhos ruindo, a vontade de estar com a pessoa que ele ama e ele não pode por causa da sociedade em que ele vive, porque é proibido. E tudo sempre fica às escondidas. É desolador entender o sentimento do Ludwig no livro. E qualquer pessoa LGBT consegue se colocar nesse papel, consegue se colocar no lugar do Ludwig, porque é muito difícil você não ter vivido isso em algum momento da sua vida. Muitos questionamentos, muitas inseguranças. As inseguranças mesmo são absurdas e eu, sendo uma mulher lésbica, eu me via muito naquilo.
Eu me via muito nele. Então esse livro mexeu muito comigo, assim, ele mexeu muito com o meu coração. E ao longo que essa relação do Ludwig vem crescendo junto com o Janus, quando eles vão se envolvendo cada vez mais, também existem muitos conflitos entre os dois sobre como eles querem viver as próprias vidas, como eles veem o regime onde eles estão. Por mais que a gente não viva em um país que é crime ser homossexual, é crime ser LGBT, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. A nossa sociedade também é ainda muito conservadora. E ainda é um risco muito alto. Não só na rua, não só na parte externa, na nossa sociedade externamente, mas também dentro de casa, dentro da própria casa, muitos LGBTs não estão seguros. Inclusive, se você é uma pessoa LGBT que está no armário, é dependente da sua família e não tem um ambiente seguro para sair do armário, eu não recomendo que o faça, porque primeiro de tudo a gente tem que pensar na nossa segurança. É horrível falar isso, é muito triste falar isso, falar que a gente precisa, que precisa fazer isso para pôr a sua própria segurança. Eu saí do armário com 14 anos. E não foi uma situação fácil, não foi uma situação tranquila. Muitos momentos foram tenebrosos, inclusive, mas existem pessoas que estão realmente numa situação de perigo se saíssem do armário. Então tem que tomar muito cuidado e tem que ver muito o ambiente onde você está. O Ludwig e o Janus, eles não puderam sair do armário no ambiente em que eles estavam vivendo. O Ludwig foi embora da Polônia, ele conseguiu ir embora da Polônia, ele deixou a vida dele toda para trás, que ele tinha lá. Ele deixou o amor da vida dele para trás, porque ele não conseguia viver naquele regime. O Janus ficou. A gente sabe disso, isso não é um spoiler, a gente sabe disso desde as primeiras páginas. E por mais que a gente saiba disso desde as primeiras páginas, tudo que acontece aqui é muito potente, é muito intenso e é muito bonito, mas é muito triste, é de quebrar o coração. Esse livro aqui foi o livro que eu li seguido de Mentiras que Contamos, que também fala sobre se assumir, se entender como pessoa LGBT, como um homem homossexual, que eu também vou trazer para vocês. Eu ainda não gravei o vídeo, mas eu quero conversar com vocês sobre esse livro também, que é maravilhoso. É meio que a mesma vibe, mas não tem a questão de um país ultra conservador, apesar de sim ser conservador, mas não no mesmo nível, porque querendo ou não, ainda a gente vive em países muito conservadores nessa questão, correndo risco de se tornar cada vez mais conservador, vendo politicamente o que anda acontecendo no Brasil e no mundo, deixando bem claro. Mas eu ainda vou trazer para vocês sobre Mentiras que Contamos. Nadando no Escuro, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram comprar. Vão preparados, tá? Porque é um livro, assim, que dói na alma. Se você é uma pessoa LGBT e quer ler esse livro, prepara o coração, você vai se ver muito nesse livro. E é muito importante que pessoas não LGBTs leiam esse livro para tentar ver um pouco como é estar na pele de uma pessoa LGBT. Porque vocês nunca vão saber. Então, lendo o livro, vocês conseguem, pelo menos, ver o outro lado, de alguma forma. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro aqui eu recomendo muito, muito, muito para vocês. Eu adorei essa leitura. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. Muito obrigada especialmente aos apoiadores do canal que estão sempre comigo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!